Santo, nós te agradecemos por essa noite, Pai, de estarmos aqui em comunhão, falando da Tua presença, Pai, e estabelecendo o reino dos céus através da nossa saúde, do conhecimento que o Senhor nos deu, Pai. Nós declaramos que abençoe cada um, Pai, que está assistindo esse podcast, alcança a mente, coração, corpo, alma e espírito de cada um, e abençoe, Pai, toda a equipe técnica daqui, Pai, conduza todas as coisas. Eu coloco o Senhor no comando de todas as coisas aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. 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 Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comet Talks for Life. E para me acompanhar, Tefísio, Tiagão. Oi, galera, boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, Fabinho. Bom, hoje o episódio está incrível, sensacional, onde vamos conhecer uma história que inspira, emociona e vai fazer muita gente pensar aí duas vezes, hein? Com certeza. Do fundo do poço, galera, para o altar. Exatamente. Hoje nós vamos receber aqui, Tiagão, um homem que enfrentou depressão, superou traumas e encontrou em Deus o propósito da sua vida. E hoje ele tem todo um rebanho ali que ele conduz, né? E, entre outras coisas, o cara é fisiculturista, E maromba, praticamente, cara. né? Maromba, né, cara? Pastor Cadu, bem-vindo ao Comet Valeu. Talks for Life. Bem-vindo, Valeu, pastor. Obrigado. Boa noite, galera. Tudo bem? É isso aí. Tamo junto. Vamos que vamos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, meu irmão. Show de bola. Pastor, você cresceu numa família extremamente religiosa, né? Então, como foi a sua infância dentro da igreja, né? Por ser uma família hiper religiosa, né? Isso te aproximava ou te afastava de Deus no seu ponto de vista, cara? Pra mim, eu crescer nesse meio, ele sempre me afastou muito de Deus. Olha só. Porque eu cresci dentro de um sistema religioso. Então, o meu pai, ele sempre foi pastor. Desde que eu nasci, ele era pastor. Ele é consagrado ao pastorado há 44 anos. Eu tenho 43. E ele sempre pensou mais fora da caixinha. Ele nunca teve essa parada da religiosidade, ele nunca teve esse sistema religioso implantado de forma que afastasse as pessoas dele. Ele sempre foi um cara bem diferente, inclusive com a gente. Ele jogava bola com a gente, ele brincava, contava piada, sempre foi quinta série com a gente, né? Uhum. Só que o sistema religioso a qual ele fazia parte, ele sempre castrava. Ah, tá. Ele sempre castrava. Então, pra mim, foi muito difícil. Eu entendia que a referência de homem de Deus e de mulher de Deus é o que eu tinha em casa, e não era o que eu via no sistema religioso. O que eu via no sistema religioso eram homens que era um fora da igreja e um dentro. E não tem que ter diferença. O que você é fora, você é dentro. O que você é na tua casa, você tem que ser para a igreja. O que você é no trabalho, você tem que ser em casa e na igreja. Então, assim, eu vejo que não tem diferença do que você é no trabalho, do que você é na tua casa, do que você é na igreja. Você é um só. Você não se separa em três. Então, eu via que muita gente carregava uma religiosidade, julgava os teus erros, te apontava pelos teus erros, mesmo sendo um adolescente, um pré-adolescente, só que dentro da casa deles ou no ambiente de trabalho deles, eles eram outra pessoa. Então, assim, sempre foi aquela parada de, o teu pecado é maior do que o meu. Sempre o teu pecado é maior do que o meu. Sempre o teu erro é maior do que o meu. E isso, eu sempre entendi que Jesus não era isso. Eu sempre entendi. Porque eu quero que vocês aqui, vocês, conhecem e vocês estudam de tudo, religião, Bíblia e tal, que vocês me apontem uma única pessoa que Jesus condenou, pecador. Nenhuma. 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 Agora, quem ele condenou? Os religiosos. Sim. Aí ele chamava raça de víboras, aí ele descia o pau nessa galera. Porque a religiosidade nunca, mas nunca foi representação de Deus. E isso sempre me afastou. Sempre. Foi terrível. Que loucura, né? A gente pode, assim, meio que concluir que religiosidade não é bem fé, né, cara? É uma outra pegada, né? É uma outra pegada, cara, porque Jesus, que é o que deu sangue por nós, que morreu por nós mesmo, cara, ele veio para quebrar essas coisas, né? Ele mesmo dizia para os fariseus, cara, vocês inventam tantas coisas, tantas regras, e vocês não seguem nessas regras que vocês criam, cara. Pois é. Né? Ele veio para abolir tudo isso e trazer a verdadeira essência da vida, que é o amor, na verdade, né, cara? Provinda de Deus. Então ele veio, trouxe o que é Deus, porque
ele com os discípulos chegaram para ele um dia e falaram, mas Senhor, como que é Deus, né? Fala pra gente como que é Deus, né? Aí ele falou assim, vocês estão andando comigo há tanto tempo e ainda me perguntam isso? Ou seja, era aquilo ali, é o amor, cara, né? E os fariseus, eles inventavam um monte de coisas, né? E eu acho que é nessa linha que você tá falando, né? Exatamente. Eu falo por mim porque eu fui criado na Assembleia de Deus também, de berço, né? E eu sei como que é essa religiosidade da galera. A galera impõe as coisas e fala, ah, não pode isso, não pode aquilo, você tá errado, você tá pecando, você vai pro inferno. É isso mesmo. E cadê o amor? Exato. Né? O amor fica em segundo plano. E você cresce nisso, né, cara? E aí você pensa, pô, mas a igreja serve pra quê então? Cara, a igreja é um conjunto de pessoas a qual a palavra mesmo de Deus mesmo diz que um ferro afia um outro ferro, assim como um homem afia um outro homem. Então na igreja você é levado a caminhar com pessoas que estão buscando intimidade com Deus e vão te levar a viver essa intimidade e vão te ajudar. A palavra de Deus também diz, um ao outro ajudou e disse, esforça-te. Então a gente é levado a um sentir a dor do outro, um ajudar o outro e não julgar. Já a religiosidade é um conjunto de ritos. É diferente, foge da intimidade. É verdade, cara. A parada é sinistra. Doideira, né, gente? Doideira. Doideira. E pastor, você se afastou da igreja muito jovem, viveu no mundão aí das baladas, de racha. Você tirava racha, cara? Tirava racha. É mesmo? É isso, cara. Carro preparado. Sério? Curtia as baladas, bebidas, drogas, chegou a usar drogas, essas coisas? Cheguei a usar. Sério? Cheguei a usar. E o que você acredita que te levou a esse desvio tão precoce, cara? Exatamente aquilo que a gente estava falando agora, em que, para mim, a igreja não era a representação de Cristo e não era o que Jesus pregava. Embora eu sei que o meu pai ele era uma pessoa fora da caixinha, só que, como diz o ditado, mandurinha não faz verão. Então ele não representava a grande massa da igreja. Então, a mesma forma que eu via que Jesus era amor, que Jesus não condenava, Jesus sim te levava a aperfeiçoar, a ser aperfeiçoado. Então a Bíblia diz que de glória em glória você seria aperfeiçoado, segundo Coríntios 3,18. Então você seria aperfeiçoado de glória em glória. Mas a palavra de Deus também diz, mas com o rosto descoberto. Ou seja, você tira a tua máscara, mano. Você mostra quem você é. Você não precisa esconder teu pecado. Só que na religiosidade é diferente. E aí o que aconteceu? Quando você mostrava quem você era, a tua personalidade, quem você era verdadeiramente, você era condenado, você era exposto, você era ridicularizado. E aí isso me levou a... Cara, peraí. Eu tô num lugar buscando Deus, mas que não representa Deus. Então por que eu tô? E você tinha quantos anos? Pra mim não faz sentido. Com 14, 15 anos já não tava bem. Já tava balada e tal, e saía e não sei o quê, mas meu pai ele meio que pegava muito no meu pé pra eu continuar, mas com 16 anos eu já tava totalmente fora. Sim. Totalmente. É porque esse meio, bem ou mal, dessa forma, ele acaba excluindo mesmo, né? Quando você tem que ficar vestido dentro de uma máscara ou de um personagem, digamos assim. Porque você vê o Pastor Cadu aqui, cara, você não tem, ele não tem o estereótipo do pastor padrão, digamos assim, né? Que é o cara de terninho, que é o cara que prega aqui seco, né? E não fala do amor e prega ali a questão da religiosidade somente, né? É, Você exatamente. percebe isso no natural, né? Digamos assim, né? Sim. Pois é, cara, liberdade sem direção destrói, Tiagão. Com certeza. Meu Deus, que palavra, hein? Exatamente, cara. Doideira. É, foi isso que Jesus veio trazer pra gente, né, cara? Liberdade, né, cara? Sem dúvida. E se você não tivesse esse ponto de vista, porque cada um tem a sua personalidade, né, cara? Então, assim, se você vem no meio do povo que cresceu comigo na igreja, eu saí com 14 anos. Ah, bem parecido, né? É, bem... Isso, bem é, parecido. isso é comum? Isso é comum o jovem dar uma desviada por ter que se enquadrar num padrão que a religiosidade ela pede? É muito comum. Na verdade, eu costumo dizer que tudo tem significado. Nomes têm significado, números têm significado. Tem um livro que chama Nomes e Números de Danduque, que é excepcional. E ele mostra que o número 13, então quando você está na transição de 13 para 14 anos, o número 13 ele mostra que é o número do amor e unidade. Então, é o número em que você tem que aprender que a igreja de Cristo, não uma igreja instituição, mas a igreja de Cristo tem que ser tem que ser unida e tem que transparecer amor. Aí você começa a ver que realmente não é isso.
E aí o que acontece? Começa a gente ver que isso está pervertido e começa a cair fora desse sistema. Então é normal, exatamente nessa fase é muito normal. Quem não tá fora nessa fase acaba, assim, não está fora fisicamente, mas psicologicamente já tá. Tá com a cabeça fora, Já tá, né? já tá. É muito Ou, difícil. ou, como dizia, cada um tem a sua personalidade. Alguns, eles vão continuar ali e vão, como posso dizer, cauterizar a mente naquele ritmo ali, naquele segmento que o pessoal impõe para eles e eles... Por isso que a igreja cresce, cara. Sim. Né? Alguns vão saindo ali e falam, não, isso daqui pra mim não dá certo, cara. Cristo pra mim é de outro, eu vejo de outro jeito, né? Eu vou procurar de outra forma. Mas muitos ficam ali Sim. e continuam. Mas Mas aquilo Deus que você abençoa, falou, né, cara. Tiagão? Mas Deus abençoa, porque Deus é bom. E a Mas é igreja aquilo- de Deus, Mas é cara. aquilo que você falou, né? A palavra de Deus diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí que tá essa parada. A galera não vive essa liberdade. A galera prospera, ok, por quê? Porque vive princípios. Então o princípio é inegociável. Então quando você vê uma família judia, cara, são extremamente prósperos. A maioria dos seus filhos são bem direcionados, porque eles vivem princípios. Então, às vezes, nem cristãos eles são, mas eles vivem princípios, e os princípios que eles não quebram levam eles a prosperar. Então, a mesma coisa quando a gente está numa religião muito mais inflexível, num sistema muito mais religioso, em que você vê a galera prosperar. Mas prospera por quê? Porque eles estão levando princípios a sérios, mas, na verdade, eles não são livres. Sim. Isso que pega. Então, você não está vivendo uma plenitude. Você está vivendo um sistema. Sim, É isso que é terrível. sim. Sem dúvida, Boa. sem dúvida. Vamos falar de uma coisa bem fofinha, que a gente adora, que a gente tem em casa, né? Não, sem dúvida. Bom, para você que é de Santo André, a gente tem o Milauau, né? Que é um dos nossos patrocinadores aqui do Comedy Talks for Life. Sim. Milauau, que além do banho e tosa tradicional, agora também está fazendo, Tiagão, cursos profissionalizantes. É outro patamar, É hein, outro cara? esquema para você que está pensando em entrar na área de pets, né? Sim. Então, Instagram, @estética animal Milauau. WhatsApp é o 11 99883 7217. Milauau, cuidado com carinho. Um grande abraço pro pessoal aí do Milauau. Pra vocês. Que tinha. Aceita Pit Monster lá também ou não? Pit Monster. Claro. Cara, Eu tenho dois. O pior é que eles lavam todo tipo de cachorro lá, né? Eu já vi Doberman, por exemplo. Caraca, então Cara, pega mesmo. Doberman, por exemplo, é um cachorro que não é muito comum você ver, né? Claro. Aparece alguns lá. São Bernardo aparece. Pitbull, normal. Pitbull já é normal, Mas né? os dele não, os dele é meio fartão, né? Ah, é? Dá creatina pros cachorros. Um deles, o nome é supino, o outro é proteína. Supino e proteína. Nossa, Aí, não. gente, os Bicho, bichinhos, hein? eles estão presentes aí, né? Mas pode mandar lá no Milauau, Vou que mandar. fica na Vila Pires, inclusive, né? Vou Bem, mandar. bem bacana. Bom, pastor, e aí a gente vai falar um pouco do toque de Deus, né? Em que momento Deus tocou seu coração de verdade? Como foi essa experiência e o que mudou internamente depois disso? Porque você se afastou, mas aí você voltou de uma outra forma, talvez não para o mesmo lugar. Como que foi esse momento, cara? Na verdade, quando eu afastei, a minha alma ela sempre clamava e sabia que assim, que Deus tinha mais pra mim, que não era esse sistema, que isso não precisava ser assim. Eu sempre entendi isso. Eu sempre tive isso muito certo na minha cabeça. Então, assim, mesmo eu não estando numa igreja física, eu entendia que Deus era um Deus de amor, eu nunca me rebelei contra Deus. Nunca falei assim, pô, vou sair, vou usar mesmo, porque, cara, eu nunca me rebelei contra Deus. Eu acabei fazendo o que eu acabei fazendo, porque se você não tiver dentro de um sistema, digamos assim, uma associação, ou uma comunidade em que um fortalece o outro, é muito difícil, cara. Então você acaba se tornando no meio que você tá. Sim, você, pelas amizades ali, você acaba fazendo uma coisinha aqui, outra ali, porque tá na companhia, né? Enfim. Exatamente. Então você acaba. Tem uma frase que eu não lembro quem falou agora, que ele fala que você acaba se tornando a média das 5 pessoas a quais você anda. Sim, Então, acaba sendo isso. Você tá andando com uma galera dessa, você vai acabar fazendo isso. sim. Então, é inocente quem pensa assim, eu tô junto, mas eu não faço nada. Não, vai acabar fazendo. Se não faz, vai fazer. É a famosa companhia, né? Exatamente. Então, aí quando eu saí, comecei a fazer isso e tal, eu entendia que Deus estava me chamando para algo. Eu sabia que ele
ele me amava e ele tinha um propósito na minha vida. Então, algumas vezes, às vezes eu saía de balada, tal, voltava, às vezes quase emendava um dia com o outro, tava voltando de novo pra casa à noite, depois de passar 2 dias ligado direto, no rebite, na droga, passava em frente de uma igreja qualquer, assim, sem escolha nenhuma e entrava, cara. Aí chorava, chorava, chorava pra caraca. Às vezes as pessoas me abraçavam, às vezes me apontavam, às vezes via que tava muito louco, não na cachaça, na cachaça nem entrava, né? Mas via você meio estaladão e tal, já julgava, aí já era mais um motivo de você falar assim, tá vendo? Esse lugar não ama ninguém. Você já saía rebeldão de novo, né? Rebeldia de novo. Rebeldão de novo. Encontrei Só os que caras era aqui mais de uma. novo. Mas era mais uma desculpa, né? Porque eu já sabia que eu tava errado mesmo. Isso. Isso era mais uma desculpa. E aí eu fui nessa, eu acabei ficando noivo. Mesmo nessa pegada louca que eu tava, achei uma louca que queria o doido assim mesmo. Só que, cara, só doido pra achar que isso ia dar certo, né? Sim. Então eu na droga, eu no racha, eu na bebida. Cara, não tinha como dar certo. Era um relacionamento totalmente deturpado, totalmente infantil, sem respeito nenhum com o outro. Nenhum tinha respeito com o outro. E aí a gente acabou terminando esse noivado. Só que um pouco antes disso, nessas indas e vindas minha, eu fui numa igreja em São Caetano. E aí um amigo meu falou assim, pô, vamos lá mesmo, tal, porque lá tem umas meninas bonitas, é um lugar legal, umas músicas da hora, vamos lá, tal. Eu falei, não, vamos. E lá que eu conheci minha atual esposa agora. Ela fazia parte dessa igreja. E eu fui lá e fiquei... a ideia, na verdade, era ir 2 dias. Sim. Só que aí ela mandou um correio elegante pra mim, porque é uma festividade da igreja, né? E aí ela mandou um correio elegante, foi tudo aquilo e tal, a gente acabou começando a namorar. E aí é um negócio engraçado, cara, porque quando a gente começou a namorar, eu deixava em casa, balada. Deixava em casa, balada. Deixava em casa, balada. Só que aí eu não fazia mais nada. Eu saía pra balada, usava alguma coisa, bebia, tal, mas não ia mais pra cima de ninguém, não pegava ninguém, porque pra mim já tinha aquela consciência de, pô, peraí, Já meu, a mina é começou ter uma séria, trava a mina é aqui, né? séria, deixa eu dar uma segurada. Então eu só ia pra curtir o lugar mesmo. Só que depois de um tempo, eu comecei a falar, pô, deixei ela lá, cara. Ela tá lá e eu tô aqui, pô, não dá certo. Aí teve um dia que era cedo ainda, eu tô saindo fora, o amigo me falou assim, pô, você já vai? Eu falei, vou, mano. Por quê? Eu falei, não tá certo, velho. Não tá certo o quê? O que foi? A gente fez alguma coisa? Eu falei, não, mano, tipo, o bagulho é meu mesmo, deixa quieto. E aí chegou num outro dia que a galera foi sair, eu falei, mano, vou sair não. Por quê? Eu falei, não, vou deixar a mulher em casa e vou pra casa. A hora que eu cheguei em casa, meu pai falou assim, ô, você já aqui? O que aconteceu? Achou estranho, Tá né? achando esperando você 8 horas da manhã, mano? O que você tá fazendo aqui? Falei, pai, não, sei lá, não é certo. Deixei a Camila em casa e ela tá achando que eu tô aqui, eu saí, sei lá, não. Acho que eu tô meio careta, ainda brinquei com ele, né? E fui pra casa dormir, cara. Nessa aí ele viu que eu tava mudando, que ainda não foi quando eu mudei, mas ele viu que eu tava mudando, e falou, não, vocês têm que casar, que não sei o que, não sei o que lá, tal, porque ele viu que ela tava causando uma mudança na minha vida e ele queria o filho dele bem, pô. Claro. Só que aí ela assustou, porque ela era nova, ela tinha 18 anos, eu tinha 19, cara. Ah, novão, os dois. Né? Novo. Você é louco se você casasse com aquela idade? A gente ia se matar. Aí ela pegou e terminou. Só que aí eu fui pior ainda, né? Aí afundou. Aí afundei de vez. Aí Vou chorar as mágoas. tudo que eu fiz, cara, tudo que eu fiz de errado, eu piorei 3 vezes mais. Nossa. Aí quando foi com 24 anos, eu das idas e vindas, decepções, aí eu parei e falei, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu falei, de verdade, não é isso que Demorou um Deus tem tempo pra mim. interessante Foi, aí, né? foi. Ainda foi Você assim. começou cedo também, né? Comecei cedo. Aí eu falei, cara, não é o que Deus tem pra mim, não é o propósito de vida que ele tem pra mim, não tá certo, eu não quero mais isso. E aí, por vontade própria mesmo, eu falei, cara, eu não vou voltar na minha antiga instituição porque eu vou ser mais apontado ainda, né? Sim. Eu falei, esquece. E aí eu comecei a procurar uma igreja pra ficar. Falei, cara, eu sei que você tem que fazer parte de algum lugar. A igreja primitiva já mostrava isso. É isso mesmo. Você tem que fazer parte de uma comunidade, de um povo em que vai te apoiar, vai te levar a ser um indivíduo melhor, vai te ensinar. Aí, beleza, comecei a procurar a igreja e tal, nessas idas e vindas. O meu atual sogro, ele tinha alguns negócios com meu pai, e ele tinha perdido uma numeração de processo, e que meu pai tinha. Mas os dois lados acharam que a gente já estava casado. Meu pai achou que ela já tinha casado, e meu sogro achou que eu tinha casado já. Falei, Sim. tá todo mundo Passou, desenrolado né? já. E aí ele virou pro meu pai e falou, pô, e o Eduardinho, eu gostava dele, tal. Porque ele gostava de mim, porque eu sempre fui um cara que soube entrar e sair de todos os lugares.
Então, eu podia ser malocão, andar armado e racha e não sei o quê. Só que chegava na casa dele, é a casa dele, mano. É o macho alfa da parada, eu não vou desrespeitar ele. Sim. Claro. Então, tudo bem, Zé? Posso ficar aí e tal? Não, Du, pode entrar. Respeitava o horário que ele punha, não tentava enfrentar, respeitava ela, respeitava a mãe. Então ele sempre gostou de mim por isso. Sim. Então aí ele falou assim, pô, e o Eduardinho como que tá? Meu pai falou assim, tá esperando em Deus, terminou um noivado aí, tá aí, tá orando, tá procurando uma igreja. Falou, a Camila também, terminou um relacionamento agora. Opa. Esse é o Aí- ponto, Cadu. Esse é o ponto, cara. Eu falei, opa, como que é? Aí meu pai falou, pô, aí o Zé falou assim, fala pra ela procurar ela no Orkut, aí é antigo, aí já denuncia, né? Denunciou Aí já agora. denuncia. Aí eu falei assim, mano, como que será que... Aí bateu a curiosidade, né? Falei, cara, como será que ela tá, hein? Eu lembro como que ela era, mas como que ela tá hoje? Aí eu entrei lá. A hora que eu adicionei, acho que não deu 30 segundos, ela aceitou. Aí, ó, tá vendo? Aí a gente se reencontrou, voltamos a conversar. E aí depois ela tava num propósito de oração pra vida sentimental dela também. Sim. Aí a gente se reencontrou, depois uns 15 dias a gente começou a namorar. Quando deu mais 15 dias, a gente decidiu casar e a gente começou a procurar apartamento. Putz, Em 6 meses a gente namorou, noivou e casou. olha só. Caramba, irmão. Loucura, mano. Que Foi loucura. loucura. Então hoje você tem 3 filhos com ela, né, 3 cara? filhos. Então nessa condição aí de você ter namorado com ela um tempo, depois se afastou dela, quanto tempo você ficou afastado dela? Isso é a parte mais engraçada, cara. 6 anos. 6 anos afastado. E aí, Morava no mesmo e aí- bairro, frequentava os mesmos lugares, a padaria era a mesma. E, E a gente aí- nunca se encontrou, cara. e aí se reencontraram através do seu pai e do pai dela. Sim. Né? E você vê aí um agir de Deus, cara, ou você acha que isso aí é uma pura coincidência? Cara, sem sombra de dúvida nenhuma, é uma cristocidência, cara. Cristocidência. Sem sombra de dúvida, porque a gente frequentava os mesmos lugares e não se via. Por que eu acredito que isso seja? Porque, cara, Deus estava tratando eu e estava tratando ela. Tava fazendo eu crescer e estava fazendo ela também ter maturidade. Sim. Sim. Porque senão a gente ia se zoar de novo. Entende? Quando chegou o tempo certo, o meu sogro ele representava uma associação e ele era uma das pessoas que captava clientes para uma associação de advogados. Uhum. E ele sempre foi muito organizado no trabalho dele. Muito. Então ele tinha aproximadamente 6.500 associados. Caramba. Ele tinha perdido o processo só do meu pai. Caramba. Só dele. Eles tinham que se reencontrar, né? Tinha. Nossa, caramba. Cara, irmão. não tem como isso ser coincidência. 6.500 associados. Ele perdeu o processo do meu pai. Sim. E aí ele falou, Wilson, eu sei que você é um cara organizado, você tem o número do processo, que com o número eu já consigo puxar lá, porque 6.000 associados, já pensou ele puxar tudo? Uhum. Eu falei, eu consigo puxar lá e já consigo resgatar teu processo. Aí ele passou e tal, e aí que eles entraram na conversa. Sim. Então não tem nem como achar que não, tipo, coincidência. Não teve Esquece. mesmo, né? Esquece. É verdade, cara. Caramba. O reencontro também cura, não é mesmo, Com professor? certeza, com certeza. É, Deus nunca perde o timing, né, Tiagão? Nossa, demais, Com cara. certeza, né? Maravilhoso. Agora, o pastor, como que nasceu o seu chamado pastoral? Em que momento você sentiu que era a hora de servir a Deus de forma integral? Quando eu reencontrei ela, a gente namorou, noivou e casou, como eu falei, e a gente frequentava uma igreja que era uma igreja celular, que tinha células. Uhum. Pode ser grupo pequeno, tem vários nomes hoje, conexões, etc. Uhum. E a gente começou a fazer parte de uma célula. Logo em seguida, os líderes da célula começaram a entender que a gente poderia estar ministrando a palavra em uma célula, porque a gente já tinha um conhecimento bom da palavra. Legal. E a gente começou a ministrar uma célula. Dessa célula, dentro da nossa célula, surgiram outras células a qual a gente tomava conta. Entendi. Então, a gente desenvolveu trabalhos sociais, a gente tinha um trabalho social dentro do Heliópolis. A gente tirou muitos meninos do assalto, do tráfico lá dentro. Muitos da pista, que fazia assalto em pista. A gente tirou muitos. A gente tinha um projeto de futsal. E a gente tinha duas células dentro do Heliópolis, que eu mesmo ministrava. Uhum. E a gente começou a fazer isso. Então, mesmo sem perceber, eu já estava fazendo um trabalho pastoral sem ser pastor. É. Então, Verdade. quando a gente olhou o geral, a gente já acompanhava mais de 200 pessoas sem ser pastor. 200 pessoas. Eu e minha esposa acompanhava. Gente, hein? É gente pra Gente caramba. pra caramba. Então- Você só não tinha o título, né? Exatamente. O pastorado a gente já é tinha esse. 11 células que a gente administrava. Bastante. Então aí que
aí que bateu assim, porque assim, eu já tinha promessa pastoral, tinha chamado, tinha profecias, Deus já tinha falado através de pessoas. Só que até então, aquilo não fazia sentido pra mim, pelo quê? Pelo que eu vivia, porque as pessoas sempre falavam assim, pô, você sabe que você nasceu para ser um pastor quando você ama as pessoas. Eu falava, então beleza, porque eu não amo ninguém não. Então eu tô sossegado, porque eu nunca quis, né? Eu nunca quis o título, nunca quis o cargo. E por que eu nunca quis, cara? Eu sempre soube que isso traz muita responsabilidade. Tipo o Homem-Aranha, grandes poderes traz grandes responsabilidades. Eu não queria, cara. Eu falei, cara, eu não quero essa responsa pra mim. Não quero. Então eu nunca quis. Então, quando isso começou a acontecer, eu nem percebi. O cuidado com as pessoas foi nascendo. E eu não percebi. A hora que a gente olhou e viu que a gente acompanhava tanta gente, tinha tantas células, aconselhava tantas pessoas, e poucas pessoas que sobravam pro pastor principal aconselhar, porque a maioria a gente segurava o BO. Sim, não A gente chega, né? segurava. Por isso que é célula, né? Ele vai segurando ali pra Exatamente. poder... O BO ele filtra a maioria na gente. Então, quando a gente olhou, a gente acompanhava mais de 200 pessoas, tinha projetos sociais dentro disso, distribuição de marmita, tinha futsal, a gente tinha vários projetos a quais a gente estava resgatando pessoas. Quando a gente percebeu que isso já era pastoral, tipo, deu uma assustada. Uhum. Eu falei assim, caraca, mano, não era isso que eu tava pensando. Deu uma assustada. E aí depois, quando a gente começou a entender que Deus ele tinha algo diferente. Então, quando foi para a gente estabelecer a igreja, o ministério a qual nós estamos hoje, que ela é ligada a uma igreja de São José, que chama MCI, nós somos ligados espiritualmente a eles. Quando foi para estabelecer essa igreja, o CNPJ, tudo certinho, Deus ele me deu uma palavra muito direcionada e muito assertiva, muito intencional. Ele falou: por que mais uma igreja? Aí eu parei, eu falei, Por boa que mais pergunta, uma por que igreja? mais uma igreja? Tem tantas? Por que você não faz parte de uma? Aí eu já tinha sido consagrado pastor. Por que você não ajuda pastoralmente numa igreja? Por que mais uma? Aí ele falou, porque não é mais uma. Vai ser uma igreja para curar feridos. Pessoas que foram machucadas pela religiosidade, pessoas que foram trazidos porque ninguém mais acreditava neles, pessoas que foram feridos por situações diversas. Ele falou, vocês vão amar como eu amo. Vocês vão abraçar como eu abraço. Você não vai apontar, você não vai julgar, mas vocês vão amar. Então não é mais uma igreja. É um lugar que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas que hoje estão desacreditadas. E eu falei, caraca, faz todo sentido. Todo sentido, não. Todo sentido. Porque você viveu isso. Exato, é esse o ponto. E aí tá aí que talvez o motivo pelo qual eu tive que viver tudo isso. Exatamente. Aí tá o motivo. Cara, eu vou visitar vocês lá, hein? Vai, mano, em nome de Jesus vai ser da hora. Muito bem, cara. Doideira, né? Porque o chamado, né, Tiagão, às vezes é uma resposta e não uma escolha, né? Vamos ser Exatamente. sincero, né? E a missão vence o medo, não é mesmo? Pois é. Olha quanta missão aí a gente tem, né? Boa. Falando de missão, propósito, falaremos de Ortopec. Pois é, o pessoal da Ortopec, gente. A Ortopec, ela cuida da sua caminhada Sim. com palmilhas ortopédicas, calçados especiais Sim. e todos os produtos cirúrgicos que só a Ortopec tem. Aqui em Santo Exatamente. André, pastor, uma loja que tem humanização no atendimento. Tá? Então, a gente, é nossa patrocinadora. Sim. A gente recomenda para você que é de Santo André, acesse o Instagram, @ortopecsantoandré. O WhatsApp é o 11 96584 0063. Ortopec, cuidado com saúde real, Tiagão. Você teve um momento difícil na sua vida, um momento depressivo, né? Que você chegou a pesar 150 quilos, cara. Você ganhou muito peso aí, descontava na comida, entre outras coisas, que vão mexendo também, fora isso, né? Como que foi esse período pra você, meu irmão? Cara, foi bem difícil, principalmente porque quando a gente fala em não ser religioso, quando a gente fala em não julgar, quando a gente fala em um não em diversas coisas, a gente acaba não percebendo que algumas coisas a gente ainda tem. A gente ainda tem. Então, por exemplo, eu nunca vi uma pessoa depressiva como uma doença. Eu via como, ah não, cara, pô,
será que não dava pra sair dessa, sabe? Aquela parada meio... E, Sim. cara, quando eu vi que eu tava nessa, foi diferente. E por que eu entrei nessa? Eu tava, como eu falei, eu lutava taekwondo, eu lutava de jiu-jitsu, depois tive algumas lesões, lesão no calcanhar, lesão no joelho, com jiu-jitsu lesiona muito, né? Tive algumas lesões, e aí, depois disso tudo que eu passei, culminou num monte de problemas subsequentes, mas não só físicos. Então, quando eu tive a lesão, tive que parar de treinar. Então, parei de treinar musculação, parei de treinar o jiu-jitsu. Só que culminou em decepções dentro do esporte, em que pessoas me traíram dentro do esporte. Os principais mestres do jiu-jitsu. Foi uma parada muito louca, me deixaram na mão mesmo. E aí, na igreja, tinha pessoas que... A gente sempre vai ter opiniões divergentes. Sim. Toda comunidade vai ter opiniões divergentes. Só que ao invés de você trazer e resolver as opiniões divergentes, porque é assim que se funciona, cara. Assim, ninguém está 100% certo, ninguém está 100% errado. Você tem que ter diálogo em todos os lugares. A gente sempre foi uma igreja de abrir diálogo. Sempre foi. Porque a gente sempre teve cansado daquela instituição que, ó, faz isso porque eu tô mandando e acabou. Isso não existe. Então, cara, peraí, se for bíblico, vem cá que eu te explico então. Se não for, a gente pode resolver. Será que eu não tô tão. Será que você não tá tão errado? Será que a gente pode chegar num denominador comum? Então vamos conversar. Então, meus filhos na fé, as pessoas que estão hoje lá, pode confirmar isso, que eu sou um cara sempre aberto pro diálogo. E o que aconteceu? As pessoas, ao invés de chegar na gente para um diálogo e entendendo uma visão diferente, se reuniram, fizeram um motim para que a igreja não subsistisse. Então a gente já tinha igreja há um tempo em que estava sendo formalizada a documentação. Quando a gente foi fazer a inauguração para estabelecer ata de fundação e todas as coisas certinho, as pessoas fizeram um motim para que isso não acontecesse e teve uma debandada geral. Então eu fui traído na inauguração. Caramba. Meu Deus, cara. E eu não sabia de nada. Ninguém chegou para mim e falou: vamos conversar que isso aí tá errado. Não, nunca aconteceu isso. Eu fui completamente traído. Para que não fosse estabelecida a igreja e para que não houvesse inauguração. Mas Deus é tão bom que houve inauguração e a igreja ficou lotada. Olha aí. Glórias a Deus. Da onde veio tudo aquilo de pessoa, não sei. Mas foi muito louco. Foi muito legal. Só que quando tudo isso aconteceu, eu já tinha vindo de lesão, já estava parando de treinar. Vocês sabem, vocês são do esporte também, que o treino ele libera endorfina, aí você de repente para de treinar, já não tá tendo mais aquela liberação de endorfina. Você começa a comer já de forma diferente, você vai dar uma relaxada, a tua alimentação também vai pesar. Sim. Aí eu fui traído dentro do esporte, fui traído na igreja, Sim. e aí eu comecei a entender o que a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Porque não é que você não pode mais confiar em alguém. Ah, Tiagão, eu não confio mais em você. Não, não é isso. Não é isso. É quando a tua confiança no homem é maior do que a confiança em Deus. Entendi. Esse é um ponto. Então, assim, peraí, eu cheguei a um tal ponto de depressão por causa de homem? Cara, não posso. Eu errei, Tiagão. As pessoas não estão tão erradas. Quem estava errado era eu. Por ter confiado a um tal ponto de chegar a uma situação dessa. Então, quando a Bíblia diz maldito homem confia no homem, não é que você não pode mais confiar em alguém e você não pode confiar no Fábio, não é isso. É quando a tua confiança nele ultrapassa o teu amor e a tua confiança em Deus. E isso aconteceu. Sim. E aí eu entrei numa depressão em que eu só comia, dormia e trabalhava. Trabalhava porque precisava, tinha que pagar a conta e eu sempre tive o senso de responsabilidade muito, muito, muito grande, porque eu sempre trabalhei desde os 13 anos, né? Desde os 13 anos de idade eu trabalhava. Então o senso de responsabilidade com o trabalho sempre foi muito alto. Mas impacta no desempenho do Muito. trabalho, né, também, né? Muito. Tanto é que eu chegava em casa, meus filhos querendo brincar, eu não brincava, eu ia dormir. 6, 7 horas da noite, tava dormindo. Quando eu não tava comendo, eu tava dormindo. Quando eu não tava dormindo, comendo, eu tava trabalhando. Quer dizer, minha esposa não tinha mais marido, meus filhos não tinham mais pai, a igreja não tinha mais pastor, porque eu chegava, ministrava no domingo, ok, um sábado que precisava ministrar, ministrava, cara, mas fazia atendimento igual eu faço hoje? Não. Conseguia atender as pessoas em amor igual eu faço hoje? Não, não conseguia. Por quê? Porque eu tava depressivo. Sim. E, cara, aquelas pessoas, eu tava sangrando em cima daquelas pessoas o que me machucaram lá atrás. Sim. Então era injusto. Entende? E aí chegou no fundo do poço do auge dos meus 150 quilos. Então chegou
chegou uma certa ocasião que meu sogro tava muito preocupado. Acho que ele falou, minha filha não pode voltar pra casa não, né? Com 3 agora. Aí o que ele fez? Ele falou, não, você vai na minha cardiologista, porque não sei o quê. E aí ele, cara, ele pesou tanto que eu fui. E aí quando eu fui na cardiologista, era uma mulher, ela foi muito bruta, bicho. Mas ela foi bruta no momento certo. Ela foi certeira. Te acordou. Acordou, ela virou pra mim, algumas coisas me acordaram, me despertaram. Uma delas foi ela. E ela falou assim, e aí, já decidiu? Eu falei, "Jesus, decidiu o quê? O que eu tinha pra decidir? Falei pra ela, o que eu tenho pra decidir? Quem que vai cuidar dos seus filhos? Porque não é você. Putz, na lata. O teu exame, tem um dos exames lá que é chance de infarto de 1 a 7, tem uma numeração lá que eu não lembro. O meu deu o penúltimo. Chance de infarto tava lá em cima. Tava na Quase beira, então. Tava na beira. Na beira. Ela mediu minha pressão na hora, no consultório. Eu não tinha dor de cabeça, não tinha enjoo, não tinha nada. Minha pressão tava 18/12. Normal. Era normal. Tava de boa. Pra mim, tá a vida que segue. Triglicérides estourando, colesterol estourando, gordura no fígado, grau todos. Esteatose hepática. Mano, eu tava todo lascado. Caramba, irmão. Todo lascado. Aí ela falou, porque não vai ser você que vai cuidar dele, não. Eu não posso falar hoje quanto tempo você tem de vida. E é por isso que eu falo, tem pessoas que falam assim, ai, pô, pastor, você não pode ser gordofóbico. Não, eu não sou gordofóbico. Eu não sou. Só que eu sei, cara, que isso não é saúde, isso tá te levando pra morte. Com certeza. Isso não é algo que tem que ser romantizado. Sim. Então, assim, eu não sou preconceituoso, mas também não romantizo a parada. Eu sei porque eu vivi. Eu sei como tava a minha saúde. E aí, eu levei um choque. Um outro caso que eu levei um choque foi quando eu fui brincar com a minha filha no parque aquático. Aí a boia acho que suportava, se eu não me engano, o máximo acho que era 100 quilos por pessoa, que senão a boia virava, alguma coisa assim, que era naquele de Olímpia lá. E aí eu sei que eu falei assim, pô, não tô com tudo isso não, né? Ela falou, não, pai, se pesa aí, não sei o quê. Quando eu fui me pesar, deu 132 quilos. Depois disso eu engordei bastante ainda. Caramba. Ainda engordei 18 quilos. E aí isso pra mim, eu falei, cara, não tô podendo brincar nem com os meus filhos por causa do meu peso. Tipo, quando eu ainda tinha ânimo, não podia entrar num brinquedo, mano. Eu falei, cara, isso não é vida. E aí foi a terceira grande virada de chave. Foi quando eu tava orando, eu tava jejuando, porque a gente sempre mexeu muito com o profético, muito com a cura interior, cura da mente, cura da alma. A gente sempre teve essa parte espiritual bem fixada. E aí eu tava orando, tentando discernir algumas coisas. E aí Deus falou assim comigo, o que você tá tentando orar pra vencer o quê? Você não consegue vencer nem um prato de comida. Você não consegue vencer nem teu apetite, você não tem força de vontade, você não tem opinião nem pra falar não pro alimento. O que você quer vencer inimigo, vencer pecado? Você não tem força pra isso. Eu falei, cara, foi na bezetacil logo. Nossa, cara. E aí, isso pra mim foi o finish. Foi o impacto final de falar, cara, eu vou mudar. Eu vou mudar. De verdade, cara, É a um chave. prato de comida não pode me vencer. Porque senão eu vou ser fraco pra qualquer outra coisa. E o torresmo, cara? Pô, o torresmo era 2 quilos numa noite só. 2 quilos. Nossa senhora. 2 quilos. 2 quilos acabava. Se minha mulher quisesse um pouquinho, eu fazia um pouco a mais pra ela, porque os 2 quilos era meu. Caramba, irmão. Então assim, eu falei, não, cara, um lanche, um doce, ele não pode ser mais forte do que a minha força de vontade. Sim. Eu falei, senão eu vou ser forte pra quê? O que eu vou falar que eu sou resiliente, que eu sou forte? Como que eu vou falar para os meus filhos, para os meus discípulos, para as pessoas a qual eu prego, que tem que ser forte, que tem que ser resiliente, que tem que enfrentar, que tem que vencer? Eu não venço um prato de comida. Essa foi a grande virada de chave. Foi o finish. Falei, não, cara, agora acabou. Agora eu vou mudar de vida. Ponto. Sim, e você já tinha essa intenção, né? Nessa oração, a sua intenção era justamente mudar, né, cara? Já era. E aí Deus só foi lá e te deu um puxão de orelha, Já né? deu aquela lapada de pai, né? Com certeza. Porque pai às vezes tem que dar as pancadas, né? Tem. Já levei aquela lapada. Sim. Agora, o que fica de dúvida assim, né? Porque eu já passei por um episódio nem parecido com isso, na verdade, né? Eu já cheguei a pesar 125. Uhum. Hoje eu tô Caraca. com 90. Mas eu não parti pra questão de musculação, nada. Foi reeducação alimentar e exercício básico. Eu não gosto de academia, mas a gente faz por saúde, Sim. né? O que tirou você desse estado? Porque aí você tem o primeiro passo, do meu ponto de vista, né?
foi só fé assim, porque a fé é importante, mas o que te levou para ação? O que você considera que te levou para ação? E como você começou a construir a sua saúde e a sua vida a partir desse momento que a chave virou? Legal, boa pergunta. Eu costumo dizer que a palavra de Deus diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então, a gente entende que tudo se move através da ação, não é só fé. Fé você visualiza o sobrenatural e ação você constrói. Acabou. Sim. E aí, por isso que eu falo que você tem que estar dentro de uma comunidade de pessoas que vão te apoiar. Então, quando eu tava nessa, um grande amigo meu, o Alan, massa, tamo junto, parceiraço. O Alan chegou e falou assim: Du, você não é esse cara, eu não te conheci assim, e você vai mudar de vida. Eu falei, cara, mas não, cara, você vai sair, eu vou passar amanhã na tua casa, a gente vai voltar a treinar, e você vai sair desse lugar que você não tá bem, não sei o que, não sei o que lá, e falou, insistiu, pegou eu na minha casa, cara, me deu carona, me levou na academia, falou, não, a gente vai treinar junto, mas você vai sair daí. E aí eu comecei a treinar, cara, porque a palavra de Deus diz que um ferro afia um outro ferro, né? A palavra de Deus também diz, põe-te em pé e tem de bom ânimo. A palavra de Deus diz, ele traz vários pontos dos homens que foram ajudados. Entende? E aí, esse cara me ajudou muito. Ele me colocou de pé e falou, cara, eu tô junto com você. Você vai vencer. Você não vai ficar desse jeito que você tá. E aí ele me levou pra academia. Aí, como eu já sabia, eu tinha uma boa base de alimentação. Embora eu comesse errado, eu tava comendo errado porque eu queria. Porque eu tinha uma boa ideia de nutrição, porque pô, eu praticava esporte desde novinho, competi no taekwondo, competi no jiu-jitsu, tinha que bater peso em campeonato de jiu-jitsu. Então eu sempre tive uma boa base de alimentação, eu sabia me alimentar direito, só que eu não queria, mas eu sabia. Então eu comecei, no começo da minha nutrição, eu comecei por conta, fazendo dieta, o que eu conhecia e dava certo, ok. E aí eu voltei pra musculação e comecei a me alimentar bem. E aí o meu corpo começou a mudar, começou a transformar. E aí eu comecei a emagrecer bem. No meio desse processo de emagrecimento, entrou a pandemia. Eu falei, A pandemia sempre foi o divisor de águas para todo mundo, né, cara? Sempre aconteceu alguma coisa ali, agora né? lascou, porque tava funcionando, agora tudo fechou. Tudo fechou. E foi na época que fechou geral mesmo. Sim. Nada abria. E aí, a hora que eu falei, meu, então não adianta mesmo, e acabou. E aí um amigo meu que me seguia nas redes sociais e teve muito contato comigo, ele é personal trainer, ele treinou inclusive no André, lá no Gerson Dória, há muito tempo atrás. Ele é old school total, hoje ele tem um estúdio de musculação na casa dele, lá no Jardim Oriental, em Santo André. Ele pegou e me chamou e falou, Du, você não vai parar não, mano. Eu tô te acompanhando e você não vai parar não. Eu falei, não, Marquinho, mas tá tudo fechado, tá o Marquinho o nome dele. Marquinho, tamo junto, parceirão. Marquinho, cara, foi um outro cara que me ajudou muito nesse processo. Ele falou assim, a gente vai fechar a academia, porque não pode abrir mesmo. Só que a academia é minha. Então vai treinar eu, você e minha esposa. Mas você não vai parar. Aí isso pra mim foi a motivação que eu precisava. E falar assim, caraca, vai dar certo. E aí eu comecei a treinar com ele. Cara, ele é old school, ele me passou muitas técnicas animais. Muitas técnicas que ele aprendeu na gringa. Ele começou a me ensinar muito mais de perto, porque era eu e ele e a esposa. Então começou a mudar muito mais o meu corpo ainda do que já estava mudando. E aí ele falou, não, você fica comigo até aí, até quando você quiser. Aí as academias reabriram, mas aí eu continuei com ele. Porque foi um parceiro que, cara, não tem como. O cara que te estende a mão, você vai virar as costas? Esquece. Eu falei, não, é longe da minha casa, eu morava em Utinga e até o Jardim Oriental pra treinar. Mas eu falei, não, eu vou continuar com você. Até quando ele chegou um dia e falou, Du, cara, você tem um físico que dá pra você pensar em competir, cara. Ele falou, você tem estrutura boa, ele falou. Sim. Ele falou, a estrutura é legal, ele falou. Agora que tá saindo aquela capa do bacon, dá pra ver que a estrutura é boa, ele falou. Aí eu falei, pô, você acha, Marquinhos? Ele falou, não, eu tenho certeza. Aí eu falei, pô, legal, então o que você me direciona? Vamos começar aí. A gente começou um trampo, só que ele falou, cara, eu já tô com quase 60, eu tô cansado. Ele falou, vou te direcionar pra um amigo meu. Que aí ele direcionou pro André. Certo. Ele falou, vai lá, que lá é o lugar pra moldar o teu corpo do jeito que você quer. Sim. E aí, quando eu cheguei lá no André, conversei com ele, comecei a treinar forte, treinar bem. E lá motiva também, porque é um lugar que tem muito monstro, né? É verdade. Lá no Gerson Dória. Sim.
Gerson Dória, pra quem for aqui de Santo André e região, visita Ó, lá. abração que é aí pro excepcional. André, hein, ó. Andrezão, tamo Andrezão, junto. de É bola. nóis. O André foi um grande motivador também, que eu cheguei lá, ele abraçou, motivou. Falou, cara, você tem uma estrutura muito boa, vai que você pode chegar longe. E aí eu comecei a treinar lá. Depois de um tempo, falei, Andrezão, e pra eu competir, o que você acha, tal? Quanto tempo? E aí ele olhou, eu falei, cara, uns 2 anos. Eu falei, vixe, Ô, louco. já aquele balde de água fria. Eu falei, cê é louco, não compensa, né? Eu falei, não, para. Eu falei, não. Aí ele, não, é isso, tal. Só que até então, eu pensava em competir, mas não entendia muito bem essa parada. Por quê? Minha mulher nunca gostou, ela nunca quis, sempre teve muitos ciúmes. Até gordinha ela tinha ciúmes, né? Até Então, gordinho, né? pô, se eu com aquela barriguinha de gangorra tinha ciúmes, imagina depois. Aí ferrou, né? Nossa, trincado, É, né? aí lascou. E aí ela sempre com muitos ciúmes e tal. E aí eu falei, meu, beleza. Só que eu falei, cara, eu tô entendendo que é um lugar que eu tenho que estar. Não sei por quê, mas é um lugar que eu tenho que estar. Sim. Esse é o ponto, ó. Você hoje é considerado como o pastor maromba, certo? Yes. Você vai expor pra gente como surgiu esse apelido, tá? Uhum. Mas como a musculação, como o bodybuilding surgiu pra você como um propósito, cara. Esse é o Exato. ponto. Exatamente. E aí, como normalmente a gente fala, cara, nós temos que ter pessoas que são nossos mentores. Eu tô repetindo isso desde o começo porque isso é muito importante. Sim. Isso é muito importante. E eu tenho o meu pai natural que me mentoreou em muitas coisas na palavra, conhecimento bíblico, estrutura de fé. É um cara que sempre me deu uma base excepcional para eu entender o que é um verdadeiro homem de Deus. E eu tenho um pai no profético que chama Apóstolo Maurício Marques. Paizão, tamo junto. É um cara excepcional. E ele sempre, em muita parceria, junto com meu pai, ninguém tem ciúmes de ninguém, é um negócio muito louco. Ele foi um grande pai na fé para mim também, dentro do propósito, dentro da fé, dentro do profético. E ele começou a direcionar esse propósito que eu não entendia. E aí uma vez, eu conversando com a minha esposa e tal, eu falei, pô, eu tenho vontade de competir. Não, mas não vai, porque não sei o quê, porque não é o lugar para você, porque eu tenho ciúmes e tal. E eu falei, beleza, então vou só orar e se algum dia te convencer, beleza. Só que Deus já tinha liberado uma palavra lá atrás pra gente, em que eu entraria em lugares que outras pessoas não entram para levar a palavra de Deus. Só que aí o que eu achei? Que fosse o trabalho com as comunidades. Sim. Fosse o futsal, fosse as células que a gente tinha no Heliópolis, fosse tudo isso. Beleza, pra mim tava cumprido. E Deus falou, não é isso. Eu falei, gente, o que eu vou fazer então, cara? Será que é presídio? Não sei. Só que aí, cara, Deus começou a falar muito forte comigo, por quê? Porque é importante esses projetos? São importantes. Só que muitas pessoas já fazem. Aonde que eu entraria em lugares que outras pessoas não entram? Isso bugou. E eu falei, beleza, vamos tentar entender o propósito. E aí uma das vezes eu fui na igreja do nosso paizão, fica no Belenzinho, eu e minha esposa. E aí ele foi encontrar a gente e ele falou assim, eu não sei se faz sentido pra vocês, mas Deus tem me mostrado que o Cadu, falou pra minha esposa, tá entrando num lugar que outras pessoas não podem entrar. E que ele vai refletir Cristo lá dentro. Puta, na academia. Na academia, cara. É, no mundo do bodybuilding, né, Exatamente. cara? Nos palcos, né? Nos Exatamente. backstage, né? E aí isso foi muito louco. E aí minha esposa, tipo, olhou, eu falei, ó, falei nada, eu não tô quieto. Ela começou a dar risada, falou, cara, Cristo é incrível, né? Jesus é incrível. E aí ele falou, faz sentido? Eu falei, faz. Aí ela balançou a cabeça, depois disso eu levei ela em algumas feiras, e ela começou a ver que dentro do esporte não tem essa lascívia que ela pensava. A parada é tudo muito técnico. Você sabe, Thiagão. Sei, eu já fui em muitas É competições. tudo eu sei muito como é. técnico. Tudo Fui muito técnico. atleta. Sim, sim. Ninguém olha com malícia nenhuma, ninguém olha com um olhar diferente nenhum. Não olha, cara. É incrível, não olha. Tem um respeito Tem um grande, respeito né? muito grande. Mesmo quem vai assistir, é muito respeito naquilo. Sim. Então, assim, você não consegue ter um desejo sexual por ninguém. É uma parada muito louca. É muito louca. Só quem não conhece, quem tá muito fora desse meio, que vai olhar e falar assim, nossa, que cara lindo. Não, quem tá naquele meio não olha pra isso. Olha para desenho muscular, olha para densidade, olha para simetria, olha para muito, só que não para isso. Sim. E aí aconteceu essa parada que foi muito louco, né? E aí minha esposa falou: "Não, beleza. Então
pode competir e tal. E aí eu comecei a preparação pra valer. Aí eu comecei mesmo. E aí eu comecei a entender o propósito. Por quê? O primeiro campeonato que eu fui, antes disso, dentro da academia já começou a ser muito louco, né? Porque as pessoas já começaram a me respeitar e entender que os meus princípios eram diferentes. Então, assim, a minha ação era diferente, os meus olhares eram diferentes, eu me portava de maneira diferente. Então, o pessoal, hoje, se eu falar assim, o Eduardo treina aí, ninguém conhece. O pastor tá aí? Tá aí sim. Então, assim, todo mundo já começou a conhecer exatamente pelo Pastor Maromba. Por quê? Porque mesmo eu estando no esporte, mesmo eu sendo um cara, não sou tão novo, mas sou novo, né? Pô, você é novo, cara. Sou novo. Então, assim, eu sei que muitos caras já falaram, falou assim, pô, você tem uma condição boa, você tem um trabalho bom, você tem um carro bom, você tem um corpo, então, que caraca, meu, eu com o teu corpo já tinha feito miséria. Eu falei, exatamente, cara, eu sou livre pra eu ser do jeito que eu sou e eu ter a minha família, eu ter os meus filhos e o meu compromisso com Deus. Isso é liberdade. Boa. E aí que a gente falou da liberdade, logo no começo. Sim. Eu falei, isso que é liberdade. Eu poder falar não com as coisas que talvez iriam atrair outros. Isso é liberdade. Você ter liberdade de falar sim ou não, mas eu escolho falar não. Sim. E aí eu comecei a ser visto de forma diferente na academia. E aí na academia já estava diferente, foi quando eu fui competir. Quando eu competi, eu tava subindo no palco e tal, fazendo as poses no meio de todo mundo, e aí chama um número, chama o outro. E quando eu fui fazer a apresentação individual, o meu coach começou, pô, pastor, segura a pose, pastor, fibra mais a perna, não sei o que, pastor, tal. E ele gritando de lá de baixo, pastor, pastor, pastor. A hora que acabou minha apresentação, eu desci, aí um cara já me parou no meio do caminho. Aí ele falou assim, por que teu apelido é pastor? Aí eu falei assim, não, cara, não é apelido, é porque eu sou pastor. Aí ele O cara pirou, né? Aí ele já olhou meio em choque assim, e eu falei, mas por quê? Ele falou assim, cara, é porque eu era cristão e eu fui expulso da minha igreja porque eu sou fisiculturista. Olha Eu falei, isso, não, cara. Vem com nós, então. falei, para. Esse Vai, aqui agora vem vai. com a Aí gente, ele falou, cara. pastor, tem como você fazer uma oração por mim? Eu falei, tem, pô, vamos orar. Aí depois, passou um tempo, outro chegou e falou assim, pastor, você é pastor mesmo? Eu falei, sou. Ele falou, faz uma oração por mim, porque minha esposa tá doente, tá fazendo uma químio, ora por mim. Eu falei, não, bora, cara, vamos orar. E aí, entregando uma palavra pra outra pessoa, orando com outro, a hora que eu comecei a olhar, cara, eu falei assim, cara, é isso que Deus tinha. É isso mesmo. Caramba, Eu que tava legal. naquele meu. lugar certo, Exatamente. Legal. nas horas certas ali. E aí era até engraçado, né, cara? Porque os caras tudo pintado, tudo de sunguinha, aí um enxugando o olho porque tá emocionado. Você fala assim, caraca, mano, que parada sinistra, Doideira, mano. cara. Doideira, doideira. Glória a Deus, Cadu, irmão. agora Da hora, cara. me fala uma coisa. Você leva a fé pro ambiente de academia, enfim, né, de competição e tal. Agora, como que é ser pastor nesse meio? Por quê? Como que as pessoas te enxergam? Porque também tem muito preconceito, querendo ou não. Tem. Como que é, cara? Porque não é verdade, Tiagão? certeza, Porque o evangélico ele é apontado muitas vezes Sim. aqui no nosso país. Demais. Como que é, cara? Cara, eu vou falar uma coisa que pode até assustar vocês. Eu sou muito mais julgado no meio cristão do que fora. É mesmo. Muito mais no meio cristão. Com certeza. Então, assim, a minha galera sabe do meu caráter e do meu posicionamento, e a minha galera me respeita muito. Então, a maioria muitos dos meus filhos na fé vão na maioria dos campeonatos. Sim. E estão lá, e estão torcendo. Os que não podem ir estão assistindo, puxa no YouTube. Alguns vão pessoalmente, foram até para São José, vão viajar comigo. Sim. Então, eles estão, cara, diariamente, me respeita esse posicionamento, respeita esse propósito. Mas outras igrejas, outras religiões, assim, mais religiosas, né? Religiosidade, né? de Padrão novo, né? mais como aquele que a gente falava, cara, julga muito. Julga, né? Julga muito. Claro. Uma vez eu É fui. a cara deles. Uma vez um cara, ele me conhecia, mas não o corpo, ele me conhecia vestido assim, com roupa larga e só de rosto. Ainda assim, meio assustado, ele me chamou pra ministrar na igreja dele. Quando eu cheguei, cara, ele olhou pra mim, ele entrou em choque, assim. Ele visivelmente, ele me julgou. Ele olhou assim de cima e embaixo e falou assim, você é o pastor? Eu falei, sou eu, Não pastor teve Cadu, estereótipo, prazer, tudo bem? Só que aí, cara, quando eu abri a boca e Deus começou a bradar, ele ficou com vergonha. No fim do culto ele veio pedir perdão. Falou, cara, quando você chegou aqui eu te julguei, mano. Ele falou, me perdoa. Eu falei, não tem problema não. Eu falei, tamo junto. E aí eu vivi muito isso, né? Só que assim, quando é com pessoas que são
neófitas na fé, né? São mais novinhas, a gente releva. Quando você tá falando de liderança, de pastorado, aí eu já tenho o pavio um pouco mais curto, né? Uhum. Sim. Então, assim, é poucas ideias com essa galera. Porque já são maduros, já tem que aguentar a pancada. Então, assim, uma vez eu tava num café de pastores, e um pastor chegou pra mim bem afrontoso, eu tava conversando, aí ele olhou e falou assim, cuidado, hein, pastor. Eu falei, cuidado? Com o quê? Falou, com vaidade, hein? Ele deu uma paradinha e falou assim, vaidade, hein? Deu uma reforçada, né? Aí eu falei assim, ah, é? Eu falei, beleza, pode deixar que eu tomo. Agora eu falei pra ele, aí eu virei pra ele e falei assim, mas você tem que tomar cuidado também, viu? Porque a glutonaria tá no mesmo patamar que a lascívia, que o adultério. Então, assim, com essa barriga que você tem, Você deve ser no glutão. mínimo comer como um porco você come. Aí eu tive a palavra pesadaça. Aí Porque era pastor bateu. também, cara. De pastor pra pastor, desculpa aí, mas você vai ter que aguentar a É pancada. Aí lógico. eu falei pra ele, você come que nem um Ele te porco, né, apontou amigão? um pecado, né, cara? O cara falou, e a vaidade, eita. Aí Mas ele... você não tem nenhuma, né, senhor? Então, aí eu entrei nessa. Aí eu virei pra ele e falei assim, beleza, mas vamos falar de vaidade, então. E esse relojão Reg Tower teu aí? Será que um Cássio não funcionava, não? Puta, já detonou, cara. Aí ele olhou e falou assim, e esse ternão Ricardo Almeida aí? Um Fiescote não dava, não? Eu falei, então tudo é vaidade, né, irmão? É tudo vaidade. A Bíblia diz que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Aí ele entrou em choque e falou assim, você tá bravo, pastor? Eu falei, não, cara, não tô bravo, não. Já regou, já. Já começou a afinar já. Eu falei, eu tô na paz do Senhor, só que do jeito que você falou, eu também respondi, mas eu tô de boa, tô tranquilo. Maravilha. Então, assim, infelizmente, sou muito mais julgado no meio religioso. Muito mais, sim. muito mais. Mas, cara, que bom que você se tornou um grande vitorioso, né? Sobre todas essas coisas, né? Graças a Deus, Glória a né? Deus. E, Fabinho, pra encerrar com sabor de vitória, meu irmãozão. O que nós a gente temos aí? falou tanto Uau. de superação aqui, né, Tiagão? Sim, é verdade. Bom, para encerrar com sabor de vitória, eu queria agradecer aí mais uma vez a JMG Carnes, Tiagão. JMG, cara. JMG Carnes, um dos nossos patrocinadores, ele Sim. é um novo conceito em carnes nobres aqui em Santo André, um açougue com todo o atendimento e todo o portfólio de carnes nobres ali. Sim. Eles também têm a parte de carnes artesanais, almôndegas, hambúrgueres, enfim, tem uma série de produtos. Sim. E a JMG está mantendo para esse episódio 5% Olha, de galera. desconto para você que é aqui de Santo André, com frete grátis. Uau! Então, Aí o cara sim, vai hein? lá na JMG, @JMG Carnes, vai fazer o pedido, vai ganhar 5% de desconto e o frete grátis para Santo André, obviamente, Isso aí. né? Se você tá aí no Amapá, não vai ser frete grátis, mas aqui em Santo André, o frete é grátis para quem assiste. É só comentar lá que viu o episódio do Pastor Maromba no Comet Talks for Life que você vai ganhar esse desconto especial, tá legal? É isso aí, Um grande galera. abraço pro pessoal da JMG Carnes, WhatsApp 11 915 43 6488. JMG Carnes, um novo conceito em carnes nobres, Tiagão. Sensacional, meu irmãozão. Mas essa JMG não dá um desconto maior pra atleta, não, pô? Aliás, eles têm um kit maromba lá. Aí, ó. Que Olha legal. só. Depois eu vou mandar aqui no final aqui do podcast o kit maromba com desconto especial aprovado 10%. Vixe, Eita, Aí olha sim, só, hein? Aí, vai aí, bombar esse negócio. JMG, se Vai, vira, se JMG. vira, meu, vai bombar. A hein? galera que é Agora maromba vai aí. bombar, Tem hein? que ser, pô. Eu consumo 1 quilo de carne por dia. Aí, ó, tá vendo? aí, ó. JMG bomba Bomba. no Insta. Fala aí, Fabinho. Bomba no Bomba Insta, demais, demais. cara. É muita Demais. gente. Os caras são Imagina fera. agora, meu. Segura essa, maromba. Segura aí, gente. O kit maromba tá na promoção. Pastor Cadu, cara, infelizmente... Putz, passou Nossa, passou muito rápido, cara. Caraca, Passou muito voou mesmo, hein? rápido, meu irmão. Mas que satisfação, que prazer ter você aqui, tá? Top. Agregou demais, cara, pra mim. Com certeza pro Fabinho. E Demais. pra essa galera que tá assistindo a gente também. E, meu, que Deus continue te abençoando, cara. Amém. Em nome de Jesus. Vou fazer uma visita lá pra você, meu irmãozão. Tiagão, amém. Nossa, Tamo que junto prazer, também, cara. amém. Muito obrigado pela sua presença, Vai viu? ser muito bem-vindo você e o Fabinho. Muito Ó, bem-vindo, com mano. certeza. Também hora. irei aí. Vamos junto, Tiagão. Vamos, junto cara. lá e vamos conhecer sim. Obrigado, Pastor Cadu. Te agradeço demais. Foi um prazer tê-lo aqui. Deus Amém, abençoe.
E tamo junto, né? Vamos aí espalhar essa palavra para a maior quantidade de pessoas possíveis, porque Deus tem que chegar de uma forma na vida das pessoas. E eu acho que, como eu falo por Tiago, o Comedy Talks for Life, ele fala de saúde, ele fala de comportamento, mas de fé também. E histórias como a sua mudam a história de alguém. Com certeza, né? Então, obrigado. Bom, e para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações. O Comedy Talks for Life está também no Instagram. Por falar em Instagram, um abraço para Simone, que não mandou os bolinhos dessa semana, Tiagão, que ela tava com um pouco de febre. Um abraço, Simone, melhoras. E a gente vai se falando aí no próximo episódio do Comedy Talks for Life. Valeu, pessoal, até a próxima. Tamo junto, galera.